Os artefatos arqueológicos que encontrarmos no futuro poderão ser ainda mais expressivos do que os que já encontramos. A arqueologia é uma ciência que nunca para, com novas descobertas feitas todos os dias em algum lugar do mundo. Nos últimos anos, alguns achados especialmente fantásticos vieram à tona, e vamos destacar alguns dos melhores deles neste vídeo. Neste vídeo iremos conhecer 8 artefatos fantásticos descobertos pelo mundo. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Artefatos antigos nos deixam realmente empolgados. E você, quer conferir? Vamos agora à nossa relação de alguns artefatos fantásticos descobertos pelo mundo. Número 8. Mensagem em garrafa, Edimburgo. Quando pensamos em uma mensagem em uma garrafa, tendemos a imaginá-la boiando no mar ou sendo empurrada por ondas na praia. Você provavelmente não esperaria encontrar algo assim sob o assoalho, mas foi onde apareceu em Edimburgo, em novembro de 2022. A proprietária da casa, Elide Stenson, havia chamado um encanador para fazer alguns reparos em seu banheiro, e o trabalho envolvia abrir uma área do piso. Quando o encanador o fez, ele encontrou uma mensagem antiga, que havia sido deixada em uma garrafa de uísque, 135 anos atrás. Depois de abrir cuidadosamente a garrafa e extrair o pedaço de papel de dentro dela, ela encontrou uma mensagem que dizia: James Heath e John lamentam, deitados neste chão, mas não beberam o uísque. Quem encontrar esta garrafa pode pensar que nossa poeira está sendo soprada ao longo da estrada. A mensagem é datada de 6 de outubro de 1887. O significado de poeira sendo soprada ao longo da estrada é desconhecido, mas pode ser que James e John já esperassem estar mortos há muito tempo quando sua mensagem fosse encontrada. Se for isso, parece que eles estavam totalmente corretos. Número 7. Amuleto escaravelho egípcio, Israel. Em fevereiro de 2016, o fazendeiro Kfar Etim levou seus filhos para uma caminhada, ao longo dos cornos de Atim, na Galiléia Inferior, em Israel. Ao fazer isso, ele encontrou um objeto em forma de besouro, de aparência estranha. Kfar não é especialista, mas logo percebeu que sua descoberta poderia ser antiga, então ele acionou a Autoridade de Antiguidades de Israel. O artefato foi levado ao Museu de Israel, onde foi identificado como um antigo amuleto escaravelho egípcio. O amuleto foi usado como um selo, e foi feito há cerca de 3.500 anos, situando-o na época do Novo Reino do Egito. Os especialistas conseguiram até identificar o faraó representado no amuleto. É Tutemés III, que governou entre 1379 e 1425 AC. Ele é conhecido pelos historiadores como Napoleão do Egito, por causa de seu poderio militar, capturando cerca de 350 cidades durante seu reinado. Sabe-se que os escaravelhos tiveram significado cosmológico no Egito e estão associados ao conceito de renascimento. Algumas pessoas especulam que o minúsculo artefato se assemelha a algo diferente de um besouro. Existem alguns fãs de Star Wars por aí, que acham que o amuleto se parece com o Millennium Falcon. Certamente o artefato não é uma nave espacial, ainda que a ideia seja uma verdadeira viagem. Número 6. Cabeça decepada, Palenque. Uma cabeça decepada, do deus do milho maia, foi encontrada em Palenque, em maio de 2022. A descoberta foi feita por arqueólogos do Instituto Nacional de Antropologia e História, que trabalhavam em um sítio próximo ao rio Usumacinta, em Chiapas. Palenque é bastante conhecida entre historiadores e arqueólogos, por ter algumas das melhores arquiteturas antigas e esculturas em baixo relevo do período maia já descobertas. A cabeça decepada é feita de estuque, e foi deliberadamente depositada em um pequeno lago. Especialistas em cultura e crenças maias acreditam que a lagoa pretendia replicar a entrada para o submundo maia, como um portal. Uma das crenças fundamentais da cultura era que o universo era dividido em 3 regiões: o céu, a terra e o submundo, e viajar entre os 3 era possível por meio de portais. Embora esta escultura tenha sido projetada para se parecer com uma cabeça que foi decepada à força de um corpo, é improvável que tenha havido uma estátua em tamanho real da qual ela foi cortada. Em vez disso, provavelmente foi elaborada e construída como uma cabeça decepada e, em seguida, montada em um tripé,
antes de ser posicionada na posição leste-oeste, na esperança de estimular o crescimento do milho. Número 5. Fórmulas de perfumes, Iraque. Uma mulher conhecida apenas como Taputi é considerada a primeira química na Mesopotâmia. Ela pode ter sido a primeira mulher fabricante de perfumes do mundo. Era uma mulher inteligente e letrada, e deixou algumas das fórmulas de seus perfumes em uma série de tabuletas de argila, de 3.200 anos, registrando inclusive as instruções para o preparo. As tabuletas foram encontradas durante escavações em Assur, no Iraque, que já fez parte da Mesopotâmia da Babilônia. Foram parcialmente traduzidas da escrita cuneiforme, e carregam o nome da autora. Em julho de 2022, especialistas recriaram o perfume de Taputi, seguindo sua fórmula. O idioma nunca foi totalmente traduzido, mas os estudiosos o entendem o suficiente para traduzir as partes essenciais do texto. Sabemos, por exemplo, que Taputi usava flores, óleo e cálamo, junto com cípero, mirra, bálsamo e especiarias para fazer suas fragrâncias, que ela misturava com solventes, e depois destilava e filtrava para criar o produto acabado. As instruções de Taputi também sugeriam trabalhar apenas à noite, sob a lua cheia, e buscar a comunhão com as estrelas no céu. Os especialistas modernos rejeitaram as últimas recomendações. Infelizmente, ninguém envolvido no experimento ainda foi capaz de nos dizer qual é o cheiro do perfume. Será que o silêncio é devido ao seu esplendor? Ou talvez porque tenha sido horrível? Número 4. Tumbas, Vaticano. Você precisa de permissão especial para realizar pesquisas arqueológicas e escavações na cidade do Vaticano, e essa permissão não é concedida com muita frequência. Isso torna esta próxima descoberta muito emocionante. Muitos membros da elite da sociedade romana, que viveram durante a época de Júlio César, foram enterrados no local. Mais de 250 tumbas foram encontradas até agora, e o projeto de escavação ainda está em andamento. Os túmulos estão todos dentro de Santa Rosa, uma antiga necrópole romana que antecede a cidade do Vaticano, e agora está enterrada embaixo dela. Apenas uma pequena proporção do cemitério foi explorada antes desta nova iniciativa. As tumbas variam em idade, do 1º ao 4º século, e também vêm em uma variedade de estilos. Há túmulos em câmara, sarcófagos esculpidos à mão, e até ao ar livre. Muitas das pessoas enterradas aqui foram para seu descanso eterno acompanhadas por impressionantes retratos funerários, e elaboradas lápides e esculturas de mármore. O que mais surpreendeu os historiadores sobre essas descobertas é que a redação de algumas das lápides implica que algumas dessas pessoas nasceram pobres. Talvez até como escravos que subiram na escala social. Pode até ser que os romanos tivessem um maior grau de mobilidade social do que muitas pessoas têm hoje. Número 3. Cemitério, Dinamarca. Os cemitérios de barcos de pedra viking são impressionantes, mas não necessariamente incomuns. Porém, há algo um pouco incomum sobre indícios recentes encontrados em um deles, em Jern, na Dinamarca. O túmulo de Kalvestein é famoso na Dinamarca, e já foi estudado muitas vezes antes, mas nunca dessa forma. Diz a lenda que o local contém monumentos a um antigo rei chamado Yarni, coroado após escrever um poema comovente sobre a morte do rei anterior no campo de batalha. Os pesquisadores não encontraram nenhuma evidência direta disso, mas notaram que esse cemitério é diferente de qualquer outro do mesmo período na Dinamarca. Ao invés das tradicionais formas triangulares e ovais formadas pelas pedras, este, em vez disso, concentra-se exclusivamente em formas de navios. É mais próximo em design de túmulos no sul da Suécia, do que qualquer coisa vista antes na Dinamarca. Isso levanta a questão se havia laços culturais estreitos entre as duas regiões durante a Era Viking, ou se isso é apenas uma coincidência. Foram encontradas um total de 12 formas de navios nesta área relativamente pequena, o que sugere que alguém importante foi enterrado no centro deles. Mas foi um antigo rei poético? Eles precisarão cavar mais antes de poder confirmar isso. Número 2. Casa de Gelo, Londres. Não há muita demanda por casas de gelo no século XXI. A invenção do freezer é voltada para resolver este problema. As casas de gelo, ou geleiras, eram locais comuns no século XVIII, usadas para armazenar gelo, e em Londres ainda há uma de pé.
Mas todo mundo tinha esquecido que ela estava lá, até que foi redescoberta no início de 2019. A enorme casa de gelo fica bem ao lado do Regent's Park, e foi encontrada em uma pesquisa arqueológica, realizada antes do desenvolvimento planejado de um novo hotel. Tem quase 8 metros de largura e mais de 9 metros de profundidade. A estrutura em forma de ovo ainda está em condições de operar, como podemos ver nessas imagens. Incomumente, tanto a antecâmara quanto a passagem de entrada também sobreviveram à passagem do tempo, mesmo após os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Acredita-se que esta loja de gelo em particular tenha pertencido a um confeiteiro e comerciante de gelo chamado William Leftwich, na década de 1820. Deste local, ele teria fornecido gelo para os residentes ricos de Geórgia e Londres. Em vez de coletar e armazenar o gelo dos canais locais sujos ou do rio Tâmisa, ele o importou da Noruega, com grandes despesas. Sua criação agora será incorporada ao design do novo hotel. Número 1. Pegadas de dinossauros, Inglaterra. Sabemos que as descobertas de dinossauros realmente não pertencem à ciência da arqueologia, mas todo mundo adora dinossauros, então vamos conferir um mesmo assim. Este é outro achado que vem do Reino Unido. Os penhascos de Hastings, na costa sul da Inglaterra, foram severamente atingidos por fortes tempestades em 2018, acelerando a erosão e expondo coisas que permaneceram escondidas por milhões de anos. Os cientistas passaram os últimos 2 anos examinando as áreas expostas e identificaram dezenas de pegadas de várias espécies diferentes de dinossauros. Eles intitularam o achado como a mais importante descoberta ocidental do Cretáceo já encontrada na história britânica. A lista de dinossauros que deixaram suas pegadas nas falésias inclui estegossauros, terópodes, anquilossauros, saurópodes e iguanodontes. Elas estão tão bem preservadas que até mesmo a textura das garras e escamas ainda são visíveis. Todas as pegadas foram deixadas há cerca de 120 milhões de anos. As ilhas britânicas ainda estariam conectadas à Europa continental naquela época, e os répteis gigantes provavelmente caminharam até lá desde a região da atual França. A erosão costeira não é bem-vinda do ponto de vista ambiental, mas pelo menos tem suas vantagens. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca dos 8 artefatos fantásticos descobertos pelo mundo. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então curta e se inscreva no canal. Ah, e não esquece de ativar o sininho. Até a próxima!